Tendo sido constatada a falta de quórum, a presidência convoca a sessão extraordinária para as 14h30 com a seguinte ordem do dia. Projeto de lei número 1835 de 2020. Projeto de lei número 70A de 2021. Projeto de lei número 1086 de 2007. Projeto de lei número 1571 de 2015. Projeto de lei número 1048 de 2018. Projeto de lei número 1224 de 2019. Projeto de lei número 1311 de 2019. Projeto de lei número 1361 de 2019. Projeto de lei número 1563 de 2019. Projeto de lei número 1629 de 2019. Projeto de lei número 1647 de 2019. Projeto de lei número 1655 de 2019. Projeto de lei 1703 de 2020. Projeto de lei número 1885 de 2020. Projeto de lei número 1930 de 2020. Projeto de lei número 1949 de 2020. Projeto de lei número 1954 de 2020. Projeto de lei número 2001 de 2020. Projeto de lei número 2014, número 2014 de 2020. Projeto de decreto legislativo número 241 de 2020. Projeto de decreto legislativo número 257 de 2020. Projeto de resolução número 12 de 2017. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Márcio Santos para fazer a leitura. Convido o nobre vereador Márcio Santos para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 11ª sessão ordinária em 16 de março de 2021. Presidência dos senhores vereadores Carlos Caiado, presidente Tânia Bastos, primeiro vice-presidente. Às 14 horas, em ambiente híbrido, com a presença dos senhores vereadores Alexandre Esquerdo, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Celso Costa, César Maia, Chico Alencar, doutor Carlos Eduardo, doutor Gilberto, doutor Jairinho, doutor João Ricardo, doutor Marcos Paulo, doutor Rogério Amorim, Eliel do Carmo, Felipe Michel, Gabriel Monteiro, Inaldo Silva, Jair da Mendes Gomes, João Mendes Jesus, Jones Moura, Jorge Felipe Lindbergh Farias, Luciano Medeiros, Luciano Vieira, Luiz Ramos Filho, Marcelo Ará, Márcio Ribeiro, Márcio Santos, Marcos Braz, Mônica Benício, Paulo Pinheiro, Pedro Duarte, professor Célio Luparelli, Rafael Luísio Freitas, Raimon, Renato Moura, Rocal, Rosa Fernandes, Tainá de Paula, Tânia Bastos, Tarcísio Mota, Tereza Berg, Thaís Ferreira, Tiago Carribeiro, Ulisses Marins, Vera Lins, Verônica Costa, Vitor Hugo, Valdir Brazão, Wellington Dias, William Siri e Zico Papera. Assume a presidência a senhora vereadora Tânia Bastos, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Eliel do Carmo, a convite.
Encerra-se a sessão às 16h59. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Para a comunicação de liderança, convido o vereador César Maia. Muito obrigado, presidente. É um texto que a Folha de São Paulo publicou hoje, de Álvaro Costa e Silva, Antônio Maria, cronista maior da noite carioca. Nesta quarta-feira, 17 de março, transcorre o centenário do seu nascimento. Para quem conviveu com ele nos bares e redações de jornal, Maria tinha o mesmo dom de Otto Lara Rezende. Conseguia ser mais sedutor falando que escrevendo. Suas muito namoradas que o digam. Seu estilo de crônica foi definido por Paulo Francis assim: consistia em revelar o absurdo, a ironia de situações e pessoas que apanhava formalmente ao natural. Um pequeno twist na organização das palavras, aqui e ali, produziu efeito, sem que a aparência de simplicidade se alterasse. Como qualquer profissional sabe, isso é muito difícil de se fazer, fecha aspas. Não surpreende, portanto, que Luiz Fernando Veríssimo, em Garoto, um leitor atento de geração que na cola de Rubem Braga deu em Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, Carlinhos de Oliveira, escolha Antônio Maria como sua maior influência. Muitos de seu rebolado, Ivan Lessa aprendeu com Maria, de quem foi companheiro de farras e de pôquer, e sócio num escritório de produção para a TV. Locutor esportivo, redator, apresentador, produtor e diretor de rádio e televisão, criador de shows, publicitário, músico, cantor, compositor e letrista, humorista, cartunista e jornalista, o recifense Antônio Maria Araújo de Moraes fez de tudo, e bem. Foi artista multifacetado, ser humano complexo e angustiado. Viveu só 43 anos, surpreendido por um infarto miocárdio na rua Fernando Mendes, em Copacabana, a poucos passos do restaurante Le Rond de Point, o seu preferido para comer tornedores. Fregueses da boate, o cangaceiro, em frente, tentaram reanimar o escritor. Seu enorme corpo de quase 1,90 m e 130 quilos ficou estirado na calçada até a chegada da ambulância. Meses antes de morrer, andava numa maré baixa, tentando se recuperar profissional e sentimentalmente. Sua produção de textos revelava amargura e sofrimento, tendo ao fundo, mas não nomeada, a presença da bela Danusa Leão. Foi um caso célebre na época. Ela largara o marido, Samuel Weiner, dono da poderosa Última Hora, para viver com Maria, um simples cronista de jornal, do qual, lógico, foi demitido. A relação durou 3 anos, nos quais Maria se transformou num monstro verde de ciúme. Seu livro de memórias, Danusa Leão escreve, aspas, durante esses anos em que vivemos juntos, abrimos mão dos amigos, dos desejos do passado, do qual nenhum de nós podia falar. Abrimos mão da vida. Ele era um menino grande, que precisava dormir, como na canção que escreveu. Outros apelidos mais ou menos carinhosos, Tomba, Tombinha, Bom Maria, Meu Maria, Good Mary, Antia Marônio, Fati Maria ou Galac, nome de chocolate branco que acabara de chegar ao mercado brasileiro, assim o chamava o desafeto Ronaldo Bosco. Antônio Maria também era craque em dar apelidos. Antônio Aracide Almeida Araca, para sempre. O apresentador de televisão Flávio Cavalcante, em seu programa Quebrava os Discos, de que não gostava, o Boca Júnior, de vida boquinha pequena, malamadas as admiradoras do político Carlos Lacerda. Na música, sozinho ou em parceria, deixou um punhado de clássicos. Ninguém Me Ama, Valsa de uma Cidade, Canção da Volta, com Ismael Neto, Manhã de Carnaval, com Luiz Bonfá, Suas Mãos, O Amor e a Rosa, Se Eu Morresse Amanhã, com Pernambuco. Maria foi do grupo que reagiu à Bossa Nova,
mas basta ouvir Carioca, 1954, gravado por Dolores Duran, e se percebe que ele, de certa maneira, antecipou o movimento. Entre 50 e 64, trabalhou para quase todos os jornais do Rio de Janeiro. Jornal, Globo, Diário da Noite, fazendo um total aproximado de 3.000 crônicas. Na última hora, viveu sua grande fase, animando 2 colunas diárias. Jornal de Antônio Maria e Romance Policial de Copacabana. Para esta, Maria fazia a ronda na delegacia do bairro a bordo do seu Cadillac preto, recolhendo pequenos dramas urbanos e os transformando em literatura. Antologias póstumas reuniram sua produção para a imprensa. O Jornal de Antônio Maria, organizado por Ivan Lessa, Seja Feliz e Faça os Outros Felizes, e Benditas Sejam as Moças, por Joaquim Ferreira dos Santos. Pernoite, com textos publicados na revista Manchete. Todos os livros estão fora de catálogo, só encontráveis em sebos virtuais. Os 2 cadernos escolares, com anotações escritas entre 12 de março e abril de 57, editados em 2002, com o título de aspas, Diário de Antônio Maria, conseguem revelar ainda mais sobre ele do que suas crônicas e são as canções confessionais. As dificuldades financeiras, o medo da morte, o amor pelas mulheres, o remorso, a amizade, as gozações e as bebedeiras, a futilidade dos ricos e dos artistas, neles, Maria aparece nu e suave. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Eu vou postar na rede de vereadores, pediria para dar como lido e registrar no Diário Oficial. Obrigado. Obrigada, vereador. A presidência acolherá vossa solicitação. Comunica aos senhores vereadores que no momento em que o vereador César Maia pediu a comunicação de liderança, basicamente foi no mesmo horário, quase igual, com o vereador Gabriel Monteiro. Então, em respeito ao vereador Gabriel Monteiro, eu vou, então, ceder também a comunicação de liderança. Presidente, existe uma classe que nada é abalada, nada sofre, é blindada. Obviamente, eu não estou falando dos padeiros, das manicures, dos policiais, das donas domésticas. Estou falando de nós, que não tivemos nosso subsídio, salário afetado, mesmo tendo uma queda drástica de receita. Senhores e senhoras, pasmem, o salário do prefeito do Rio de Janeiro está cotado a R$ 20.534. O salário do vice-prefeito está a R$ 26.427. O secretário Daniel ganha R$ 26.520. O salário da secretária Ana Laura passa dos R$ 26.000. E nós, vereadores, ganhamos quase R$ 19.000. E quem está sendo preso na pandemia são os vendedores de picolé, são os autônomos camelôs, a iniciativa privada que muito sofre. Eu venho nessa casa aqui protocolar algo moral, que deveria estar assim desde o começo da pandemia. Um PL que distribui em 50% o nosso salário, o salário dos vereadores, o salário do vice-prefeito, o salário de todos os secretários, o salário do prefeito, para o combate da Covid-19. Eu quero saber se o pessoal vai apoiar esse PL. Eu quero saber se todos nós estamos realmente a favor do povo. Vamos, via lei, doar os nossos salários para que essa pandemia acabe logo. Obviamente, eu sei que o impacto financeiro é bem pequeno, mas atitudes morais contam. Se o povo está de joelho, nós políticos também devemos estar de joelho.
Nós somos servos do povo. Ser representantes do povo também é chorar com os que choram. Não são os nossos filhos que estão chorando por falta de comida. Não são os nossos filhos que estão presos porque tentaram trabalhar. Não são os nossos filhos que estão numa fila de um hospital largado no concreto, esperando um médico. Nós estamos recebendo muito bem, altos salários, e o povo vem sofrendo. É impressionante, desde que o Brasil é Brasil, o povo se ferra e as mais altas castas sempre se dão bem. A pandemia só veio perpetuar isso. Eu não nego que existe pandemia, é algo seríssimo de saúde pública. Então, nós devemos dar o exemplo. Protocolei essa casa aqui, espero o apoio dos senhores. O salário dos secretários, altíssimo, altíssimo, uma vergonha. Vamos doar para o combate da pandemia. E, especialmente ao vereador Marcos Paulo, que é a favor de atitudes drásticas, como prisão de ambulantes, como detenção de trabalhadores que exercem suas funções em determinada hora. Eu gostaria de saber se ele tem como socializar quase 2 milhões de bens que ele declarou em 2020. Os vendedores de picolé, os ambulantes em geral, não podem esperar. Os seus boletos estão vencendo. É muito fácil ser socialista e não socializar o próprio salário, não socializar o próprio bem. Eu fico muito insatisfeito com nós, políticos, de estarmos em uma situação de privilégio e o nosso povo está sofrendo nos leitos, nas ruas, não podendo trabalhar. Então, protocolei esse PL, espero o apoio de todos. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. Em tramitação, em regime de urgência, em segunda discussão, projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 1835 de 2020, autoria da vereadora Tereza Berger, que dispõe sobre o fornecimento de máscaras faciais à população em situação de rua, em razão da pandemia do novo coronavírus, no âmbito do município do Rio de Janeiro. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Mas já está aqui, ó. Não havendo quem queira encaminhar. Pela ordem. Pela ordem, senhora Pela presidente. ordem, vereador César Maia. É um texto publicado hoje
no Drive do jornalista Fernando Rodrigues. O Drive analisa erros e acertos no isolamento. A rigor, o lockdown absoluto é praticamente impossível de ser realizado. Aí começam as controvérsias, a disputa política, erros e acertos. Tome-se agora uma medida fácil de entender: a interrupção dos jogos de futebol em vários estados, como São Paulo. Na segunda onda do coronavírus, que foi muito letal na Europa, absolutamente nenhum país barrou os campeonatos de futebol. Por quê? Porque esse é um caso claro em que o benefício de evitar a infecção de mais pessoas é muito menor do que o dano eventual. Interromper uma indústria forte de marketing e que sustenta milhares e milhares de pessoas. Já se sabe que os clubes adotam sistemas rígidos para evitar a infecção dos atletas e da equipe técnica e administrativa, mesmo com as exceções conhecidas, como o jogador Gabigol tendo sido detido num cassino. Não há casos conhecidos de morte ou mesmo de casos graves da doença. O estudo da Liga dos Campeões, conduzido na Inglaterra, mostrou que apenas 0,09% dos 22.113 jogadores e funcionários de times testados tiveram resultado positivo. Ainda assim, o futebol foi proibido em estados relevantes no Brasil. Essa decisão controversa e sem paralelo, aceitável durante a segunda onda no exterior, abre espaço para as altercações políticas. O presidente é contra parar o futebol. O governador de São Paulo é a favor. A partir desse detalhe, todos descambam para a desqualificação do adversário com trincheiras muito claras, a favor e contra o isolamento. Tudo considerado, a mistura da política com saúde não tem feito bem ao país, mas há argumentos certos e errados em vários setores dessa disputa. Era o texto do Drive, do Fernando Rodrigues, que, enfim, peço para dar como lido e registrar no Diário Oficial. A presidência acolhe vossa solicitação. Mais alguém para encaminhar? Não havendo quem queira encaminhar. Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação em regime de urgência, em segunda discussão, redação do vencido. O projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 70A de 2021, de autoria do vereador Lindenberg Farias, vereadora Tainá de Paula, doutor Jairinho, Jones Moura, doutor Carlos Eduardo, Celso Costa, Raimon, professor Célio Luparelli, Rosa Fernandes, Verônica Costa, César Maia, Paulo Pinheiro, Carlos Caiado, doutor Marcos Paulo, João Mendes Jesus, William Siri, Márcio Ribeiro, Marcos Braz, Tarcísio Mota, Pedro Duarte, Rocal, vereador Renato Moura, Thaís Ferreira, Vera Lins, vereadora Mônica Benício, doutor Rogério Amorim, Jorge Felipe, Tereza Berger, que altera a lei número 6.758 de 2020 para a inclusão de dispositivo que permite o Poder Executivo adquirir vacinas contra a Covid. Pela ordem, o autor do projeto, um dos autores do projeto, vereador Lindenberg Farias. Senhora presidente, ontem, em diálogo com a consultoria legislativa, em diálogo aqui também com o líder do governo, Tiago Carribeiro, nós decidimos apresentar um novo substitutivo, fazendo adequações de forma a simplificar o texto. A gente sabe da importância da aprovação de um projeto como esse. Eu disse desde o começo que esse não é um projeto da minha autoria, é um projeto da Casa, da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Tive apoio desde o começo do presidente Carlos Caiado, de forma que hoje esse projeto é assinado por mais de 30 vereadores. Nós vamos ter a votação decisiva no dia de amanhã. Eu espero que até amanhã a gente consiga que toda a casa assine. Quero agradecer ao líder do governo, Tiago Carribeiro, que fez uma construção também
em conjunto com a Secretaria de Saúde do município. Então, acho que hoje é um dia importante. Se precisar, senhora presidente, eu vou ler aqui rapidamente, porque nós acabamos por simplificar o texto. Artigo 1º. Havendo oferta insuficiente ou a destempo de vacinas contra a Covid-19 pela União, fica o Poder Executivo autorizado a adquirir tais imunizantes, desde que aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Parágrafo único. O Poder Executivo poderá adquirir imunizantes através da participação em consórcio público para a compra de vacinas contra a Covid-19. Já são 75 municípios do Rio de Janeiro, dos 92, que aderiram aos consórcios, e mais de 2.300 municípios do Brasil. Artigo 2º. Fica ratificado, nos termos da Lei Federal número 11.107, de 6 de abril de 2005, e seu Decreto Federal Regulamentador número 6.017, de 17 de janeiro de 2007, o protocolo de intenções firmado entre municípios de todas as regiões da República Federativa do Brasil, visando a aquisição de vacinas para combate à pandemia do coronavírus, além de outras finalidades de interesse público relativas à aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos na área de saúde. Artigo 3º. O protocolo de intenções constante do anexo único desta lei, após sua ratificação, converter-se-á em contrato de consórcio público. Artigo 4º. O consórcio que ora se ratifica terá personalidade jurídica de direito público, com natureza autárquica. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Quero agradecer à mesa, agradecer um agradecimento especial à Tânia e à consultoria legislativa. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, vereador Chico Alencar. Muito obrigado, presidenta Tânia. Apenas para agregar a urgência urgentíssima do cumprimento e da efetivação desse nosso projeto de lei, agradecendo a iniciativa do vereador Lindbergh e sua acolhida para que seja um projeto de fato da casa. O secretário Daniel Sorães tem alertado aí que a demanda de internação, a procura com insuficiência respiratória nos postos de saúde, na rede municipal, tem crescido. Nós estamos nessa situação terrível de interrupção da vacinação, já pela segunda vez no Rio de Janeiro. Nacionalmente, a vacinação está morosa demais. 5%, e estou arredondando para cima, da população com a primeira dose no país inteiro, e nem 2% com a segunda dose, que é que imuniza, de fato, sempre contando com a situação de não ser 100% de garantia. Portanto, olha, nós, pela omissão do poder público, notadamente o poder federal, estamos estimulando, dando asas a essa virose terrível, letal, devastadora, única na história da nossa República. Portanto, os entes municipais, na omissão, no fechamento do poder federal, incapaz até de reconhecer que um servidor do gabinete do presidente faleceu, Bolsonaro, no dia seguinte a esse fato trágico, no Palácio, fez uma cerimônia lá no próprio Palácio, dizendo que não tinha conhecimento de ninguém dali, daquele prédio, que tivesse sequer se internado, ou seja, a mentira parece ser política também, mas vamos cobrar do prefeito a essa aceleração da vacinação. Essas interrupções no Rio de Janeiro não se justificam mais e significam mais contágio e mais morte. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador. A matéria ainda continua em discussão.
A matéria recebeu substitutivo de número 1. Sairá da ordem do dia e segue a publicação. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 1086, de 2007, de autoria do vereador professor Célio Luparelli, que dispõe sobre conjunto de ações e campanha de conscientização e combate à violência contra crianças e adolescentes. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Presidente Tânia, eu estou tentando... Paulo Pinheiro. Eu estou pedindo a palavra, mas acho que estava desligado aqui o microfone. Desculpa, meu equipamento aqui. Era até para discutir a anterior, né? Mas eu vou, se for possível, ou pela ordem depois, não sei qual é o melhor caminho. A matéria anterior, ela já saiu de pauta. Sim, tudo bem. Mas não é proibido falar dela. Mas Vossa Excelência pode fazer. Sim, claro. Se todos os equipamentos a gente pode voltar atrás um pouquinho, não vai ser aqui que vai poder voltar, né? Mas é rápido também. Só para continuar um pouquinho do que o vereador Chico Alencar falou, a importância dessa matéria, acho que qualquer matéria é importante, mas essa matéria aqui, proposta aí, iniciativa do vereador Lindbergh, que de mais de uma dezena, quase 30 vereadores estão apoiando, ela é muito importante e em todos os momentos a gente não pode deixar, não é possível que a gente deixe de falar sobre isso. A situação gravíssima que só tem uma solução com a vacinação. Além disso, enquanto não tiver vacinação, as outras medidas que, infelizmente, não estão sendo tomadas com o rigor necessário, não resolvem o problema. Por isso, é muito importante que os prefeitos, que os governadores consigam convencer o novo ministro, que disse que ele veio para dar continuidade. Eu espero que ele não dê continuidade à maioria das coisas que são feitas até agora, que ele faça alguma coisa diferente, e entre as coisas diferentes está aí a compra de vacina e a organização dessa vacinação. Como foi dito até pouco momentos atrás, o Rio de Janeiro, que vacinou até melhor do que outros municípios, tem 7% da população vacinada. No Brasil, nós tivemos até ontem em torno de 10 milhões de pessoas vacinadas, 10 milhões de doses dadas no Brasil, enquanto os Estados Unidos têm 71 milhões de doses dadas. A diferença é muito grande, por isso lá cai a mortalidade, e aqui nós estamos hoje, no Rio de Janeiro, na última avaliação, 19.439 óbitos. Ou seja, nós estamos tendo 59 mortes por dia no Rio de Janeiro e 975 casos por dia. A situação é dramática, o secretário de Saúde tem publicamente falado bastante sobre isso. Hoje nós temos 111 pessoas aguardando na fila no município do Rio de Janeiro há mais de 24 horas. Isso significa que é um parente nosso, um amigo nosso, um paciente que não é amigo nosso, que está dentro de uma UPA, entubada, com um tubo pela garganta, grave, precisando de atendimento que não vai ser dado lá. Por isso, é a rapidez e a necessidade que a gente possa colocar em condições os prefeitos e o prefeito do Rio de Janeiro a comprar essas vacinas, porque nós estamos muito atrasados. Todos nós estamos atrasados em relação à vacina. Eu, por exemplo, estava esperando vacinar na sexta-feira, não serei vacinado na sexta-feira, vou continuar esperando. Eu espero que nós, todos os vereadores, temos muita coisa para discutir, muito pacote fiscal, mas isso aqui, se a gente não consertar, provavelmente alguns de nós não vão conseguir nem discutir o pacote fiscal. É preciso que a gente não perca, não tire da nossa cabeça, não saia das nossas prioridades. O isolamento social. É preciso, o governador já fala agora, em entrevista há poucos minutos atrás, que vai estender por mais alguns dias as medidas muito acanhadas que ele tomou. O prefeito provavelmente tomará outras medidas, ditas pelo próprio secretário de Saúde. E nós precisamos, no nosso trabalho, na nossa casa legislativa, com os nossos amigos, usar máscara, isolamento social, higiene das mãos e vacinação. Isso nunca é demais falar, porque mesmo falando, a gente está vendo o que está acontecendo. Eu espero parabenizar o vereador Lindbergh Faria e todos os vereadores e essa casa para que o mais rapidamente possível a gente possa dar condições logísticas para que o governo municipal possa adquirir essas vacinas necessárias para salvar a população. Obrigado. Obrigada, vereador. Em discussão a matéria.
Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar? Não havendo quem queira encaminhar, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa a matéria seguinte em tramitação ordinária. Em segunda discussão, o projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 1571 de 2015, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo, que estabelece a campanha municipal permanente de saúde vocal e auditiva dos funcionários da Secretaria Municipal de Saúde. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação. Só uma correção, presidente. É que a senhora falou, a campanha não é da Secretaria de Saúde, é para a Secretaria de Educação. É uma campanha de saúde vocal para a Secretaria de Educação, para professores e outros profissionais. Só para trocar aqui que não é da saúde. É verdade. Eu associei o vereador Dr. Carlos Eduardo à saúde. É a saúde da educação que ele está falando. Retificando, então, aqui a fala auditiva dos funcionários da Secretaria Municipal de Educação. Não havendo quem queira encaminhar, em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em segunda discussão. O projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 1048 de 2018, de autoria do vereador Dr. João Ricardo, Dr. Carlos Eduardo, que define locais para o descarte de agulhas, seringas, curativos e outros materiais de uso médico. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em segunda discussão. O projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 1224, de 2019, de autoria dos senhores vereadores Carlos Caiado, Zico Papera, Jorge Felipe, Wellington Dias, Marcelo Siciliano, Átila Nunes, Felipe Michel, Paulo Messina, William Coelho, Jones Moura, Rosa Fernandes, Rocal, professor Adalmir, Alexandre Esquerdo, Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Educação. Vereadora Tereza Berger, vereador César Maia, vereadora Vera Lins, doutor Carlos Eduardo, que dá o nome de vereador Aloysio de Freitas, Manuel Aloysio de Freitas, 1945 a 2019, ao equipamento público da área de saúde no município. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar. Presidente, só para citar que eu pedi a coautoria, meu nome não consta. Pedi no grupo. Célio Luparelli. Vossa Excelência pediu a coautoria, então, no momento da publicação, será registrado. Muito obrigado. Por nada, vereador. E para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final e segue autógrafo. Em tramitação ordinária em segunda discussão. Projeto de lei número 1311 de 2019, de autoria do senhor vereador Dr. Gilberto, que cria o Sistema Eletrônico Integrado de Informações dos Conselhos Tutelares da cidade do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar,
Em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em segunda discussão. O projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 1361 de 2019, autoria do vereador Renato Moura, que inclui no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei número 5.146 de 2010, o Dia da Feira Livre. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa a matéria seguinte. Em tramitação ordinária em segunda discussão, o projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 1563 de 2019, de autoria do vereador César Maia, que inclui a semana de conscientização da síndrome de Tourette. No calendário oficial da cidade, consolidado pela lei número 5.146 de 2010. Para encaminhar, em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar o vereador César Maia pelo DEM. Apenas para lembrar, já comentei isso na primeira discussão, que esse projeto visa incluir no calendário oficial da cidade a Semana Municipal de Conscientização sobre a Síndrome de Tourette. A Síndrome de Tourette, ST, é um distúrbio neuropsiquiátrico caracterizado por tiques múltiplos, motores ou vocais, que persistem por mais de um ano e geralmente se instalam na infância. Apenas essa lembrança, presidente. Muito obrigado. Obrigada, vereador. Mais alguém para encaminhar? Em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária em segunda discussão. O projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 1629 de 2019, de autoria do vereador Jones Moura, vereador Dr. Carlos Eduardo, que declara como patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro a Banda Sinfônica da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão. O projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 1647 de 2019, de autoria da vereadora Vera Lins, que estabelece a obrigatoriedade das concessionárias de serviços públicos a oferecerem a opção de pagamento antes da suspensão do serviço e da outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa a matéria seguinte, tramitação ordinária em segunda discussão. O projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 1655 de 2019, de autoria do vereador Rafael Luiz de Freitas, que inclui o dia de Nossa Senhora de Lourdes, padroeira do bairro de Vila Isabel, no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei número 5.146 de 2010. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação, os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão. O projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 1703 de 2020, autoria do vereador Wellington Dias, que dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição
em concursos públicos e processos seletivos aos doadores de sangue. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Consignando o voto de abstenção do vereador Pedro Duarte. Está dispensada a redação final e segue o autógrafo. Passa essa matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto requer quórum de maioria simples, projeto de lei número 1885 de 2020, de autoria do vereador Raimon, que reconhece como logradouro público e dá o nome de Travessa da Resistência à via inominada, localizada na Vila Autódromo, no bairro de Jacarepaguá, na 16ª região administrativa. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir. Presidência, por favor. Para discutir a matéria, o vereador Chico Alencar. Manuel Bandeira tem um verso interessante sobre logradouros públicos. Dizia ele, salvo melhor precisão: ó meu Deus, dai-me o destino da lua, ser tão desconhecido como certos nomes de rua. Claro que depois disso, o ser humano, graças à ciência, já esquadrinhou o espaço lunar e nós começamos, de uns tempos para cá, a ter mais interesse pela denominação dos logradouros públicos. Inclusive, a gestão do prefeito César Maia, a qual nos opusemos, eu ainda, à época, no PT, tinha essa sensibilidade, que reconheço aqui, de buscar identificar melhor os mais de 30 mil logradouros do Rio, com suas denominações, para a gente conhecer o mínimo de história. Agora, mais do que... Outro dia, até Sua Excelência falou de Ataúfo de Paiva, aqui, ontem, né? Mais do que personalidades, que devem ser sempre conhecidas, essa indicação, essa iniciativa do vereador Raimon, ela fala de um movimento social muito importante, a resistência da Vila Autódromo, inclusive enfrentando uma postura de insensibilidade do prefeito Eduardo Paes na sua gestão anterior, uma resistência bonita, debatida, inclusive aproximando o querer daquelas pessoas pobres com o estudo acadêmico, com o saber técnico. A UFRJ, eu acompanhei muito essas lutas, chegou a elaborar um projeto de urbanização do local. Há relatos, há livros, há publicações, há suor, lágrimas, sangue, luta daquela população organizada com suas lideranças e, portanto, nada mais justo do que denominar aquele logrador, a sua via principal ali, os que resistiram, não cederam a ofertas da prefeitura para se transferir, como Rua Travessa, Avenida da Resistência. É bonito na nossa história nós termos eternizados nos espaços públicos as lutas sociais importantes que fazem também o Brasil. A história não é só dos vencedores, é preciso olhá-la na perspectiva dos de baixo também, daqueles secularmente oprimidos, esquecidos, mas que a fazem com muito mais autenticidade do que muitos dos que querem nos governar. Obrigado, presidente.
Obrigada, vereador. Mais alguém para discutir a matéria? Não havendo quem queira discutir, para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa essa matéria seguinte em tramitação ordinária. Vereadora, eu quero fazer uma declaração de voto. Ah, sim, vereador. Para a declaração de voto, vereador Raimon, autor do projeto. Vereadora e vereadores, quero agradecer muito a aprovação desse projeto e lembrar que Vila Autódromo com agora o nome de Rua da Resistência. Né? Lembrar que esse pedido não é um pedido que nasceu dentro do nosso gabinete. A luta contra as remoções na Vila Autódromo, que a gente viveu nos últimos anos do governo anterior de Eduardo Paes, era uma luta que simbolizava a nossa luta do povo da Pastoral de Favelas, do povo do Conselho Popular de Moradia, do povo que lutou contra as remoções. E eu quero aqui agradecer a cada vereador que votou para que nós nomeássemos a Rua da Vila Autódromo como Rua da Resistência, para exatamente dizer isso, né? A luta dos pobres, a luta da resistência da Vila Autódromo não é uma luta só daquela comunidade que fica ali na região de Jacarepaguá, que fica naquela região onde está o autódromo, onde está a Vila Autódromo. Uma comunidade de mais de 400, 500 famílias, e que restou lá algumas poucas, 20, 22 famílias, mas na resistência, para dizer que se o povo se une, o governo e os poderosos não o dobram. Então, eu quero parabenizar aqui, não só agradecer os vereadores, mas parabenizá-los pela sensibilidade e parabenizar de modo particular as moradoras e os moradores da Vila Autódromo. E aqui eu quero fazer menção a uma grande lutadora da moradia no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo, a nossa querida Dona Penha, que em um determinado momento teve seu nariz quebrado pela Guarda Municipal do Rio de Janeiro, quando enfrentava os tratores da prefeitura que derrubavam as casas da Vila Autódromo. Eu não quis fazer debate desse projeto para não criar nenhuma coisa mais animada naqueles que, porventura, viessem a fazer defesa distinta, vereadora, presidenta. Mas eu quero agora, na minha declaração de voto, dizer que estou feliz, emocionado, satisfeito e, de certa forma, reconhecendo o trabalho e a resistência do povo da Vila Autódromo. Vila Autódromo resiste. Viva a Vila Autódromo, viva a Dona Penha e todas as moradoras e moradores que fizeram uma luta tão bonita. Muito obrigado, senhora presidenta. Obrigada, vereador. Mais alguém para declarar voto? Passa essa matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto requer quórum de maioria simples, projeto de lei número 1930, de 2020, de autoria do vereador Marcelo Ará, que dispõe sobre a inclusão curricular opcional do estudo e das práticas de artes marciais para os alunos em todas as séries do ensino fundamental. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação. Projeto requer quórum de maioria simples. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Está dispensada a redação final e segue autógrafo. Passa essa matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 1949, de 2020, de autoria do vereador Felipe Michel, que dá o nome de Praça Altair Penha Marinho, Altair Penha Maninho, a praça inominada no bairro da Praça Seca. Em discussão a matéria.
Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação, o projeto requer quórum de maioria simples. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, está dispensada a redação final e segue autógrafo. Próximo projeto é de minha autoria. Passo aqui a mesa para o vereador Eliel. Banquinho da Previdência. O presidente é a vice. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, quórum de maioria simples. Projeto de lei número 2001 de 2020, de autoria... Em tramitação ordinária, em segunda discussão, quórum de maioria simples, projeto de lei 1954 de 2020, de autoria da vereadora Tânia Bastos, que inclui o dia da narcolepsia no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei 5.146 de 2010. Em discussão. Não tendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto vai a autógrafo. Nada, Tânia. Falsozinho aqui. Projeto. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 2001 de 2020, de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que inclui na lei número 5.242 de 2011, a Associação Missionária Evangélica Internacional, o Bom Samaritano, AMEIBIS. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar. Não havendo quem queira encaminhar, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Registra minha abstenção, por favor, senhora presidente. Registrando a abstenção, o vereador Tarcísio Mota. Vereador Chico Alencar. Sim, vereador Chico Alencar. Vereador doutor Marcos Paulo, por favor, presidente. Vereador Marcos Paulo. Presidente, vereadora Mônica Benício, por favor. Vereadora Mônica Benício. Vereador Paulo Pinheiro, por favor. Vereador Paulo Pinheiro. Mais algum vereador vai se abster? Ok. O projeto está dispensado a redação final e segue o autógrafo. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária em segunda discussão. O projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de lei número 2014-2020, de autoria da vereadora Verônica Costa, que cria o selo de responsabilidade social Parceiros das Mulheres, certificando empresas que priorizam a contratação de mulheres vítimas de violência doméstica. A matéria recebeu substitutivo de número 1 e sai da ordem do dia e segue às comissões. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de decreto legislativo
241 de 2020, autoria do vereador Dr. Marcos Paulo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Washington Nunes. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. A matéria requer quórum de maioria simples. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Alguém falou? Aprovado. Está dispensada a redação final e segue a promulgação. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, o projeto requer quórum de maioria simples. Projeto de decreto legislativo número 257 de 2020, de autoria do vereador Carlos Caiado, que concede o título de cidadão benemérito do município do Rio de Janeiro a Rogério Figueiredo de Lacerda. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Para encaminhar? Não havendo quem queira encaminhar, em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Registra meu voto contrário, por favor, senhora presidente. Registrando o voto contrário do vereador Tarcísio Mota. Presidente, Vereadora Benício. Obrigada. Doutor Marcos Paulo, por favor, presidente. Doutor Marcos Paulo. Vereador Chico Alencar. Vereador Alencar. Vereador Paulo Pinheiro. Vereador Paulo Pinheiro. Mais algum vereador? Presidente, o nome Vereador falou aqui Gabriel o nome do Monteiro. homenageado. Vereador Gabriel Monteiro. Vossa Excelência, vota ao contrário? Presidência, eu estou perdido aqui. Qual o número desse projeto, por favor, presidenta? 21. É o 21, né? Concede título de cidadão honorário, Rogério Figueiredo de Lacerda. Olha só, eu vou pedir desculpas aí ao vereador. O projeto é de quem? Caiado. Vereador Carlos Caiado. Tá. Presidente, Tá bem, Gabriel Monteiro. Vereador Gabriel Monteiro estava com a fala. Por favor, vereador. Não, Desculpa, perfeito. vereador. Respeito aí o vereador Raimon. Desculpa, pra Gabriel. registrar Desculpa, meu Gabriel. voto negativo Desculpa. a esse coronel da Polícia Militar. Vossa Excelência pode repetir? Voto contrário, presidente. Ah, sim. Voto contrário do vereador Gabriel Monteiro. Vereador Raimon, como vota Vossa Excelência? Não tenho o que declarar, presidenta. Não, foi votação nominal, não foi? Simples, né? Sim. Ok. Então, o projeto está aprovado, está dispensada a redação final e segue a promulgação. Passa essa matéria seguinte, tramitação ordinária em primeira discussão. Em segunda sessão, o projeto requer quórum de maioria absoluta. Projeto de resolução número 12 de 2017, da autoria do vereador Paulo Pinheiro, que institui, no âmbito da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, o prêmio Ana Rita Lugon Ramaccioli. Pela ordem, presidente. Vereador Dr. Marcos Paulo, pela ordem. Senhora presidente, boa tarde. Eu estava numa reunião e não pude me manifestar anteriormente, mas tomei ciência que o vereador Gabriel Monteiro me citou na sua fala anteriormente, me acusando de ser favorável à prisão de camelôs e ambulantes. Eu desafio ao nobre vereador que apresente declarações, vídeos ou qualquer outro meio de prova
que eu defenda a prisão do trabalhador. Pelo contrário, meu partido defende a classe trabalhadora e luta por um auxílio emergencial digno. Além disso, o vereador fez menção ao meu patrimônio. Quero deixar claro que sou formado há mais de 19 anos em medicina, atuo como médico, inclusive, junto com minha atividade parlamentar, divido o meu tempo, e que o meu patrimônio foi fruto de um trabalho digno e durante esses mais de 19 anos, atendendo em consultório, atendendo e operando em hospitais, exercendo a minha atividade como um profissional médico que sou e que estou vereador há pouco mais de 2 anos. Em resposta ao questionamento dele, eu estou convencido de que medidas populistas dessa natureza, com viés claramente neoliberal de desmonte da máquina pública, podem até ter um efeito positivo no momento atual, mas certamente representarão graves problemas em curto prazo. Como medida efetiva, se é que Vossa Excelência, Sua Excelência, tem alguma seriedade na proposta que apresentou, eu sugiro que ele se alie ao Partido Socialismo e Liberdade nas pautas de taxação de grandes fortunas, distribuição de riquezas, na reforma agrária e na moratória da dívida pública. Se for para distribuir renda, que seja quem tem muito. E ele, quando citar o meu nome, que ele saiba que ele não está falando com as pessoas que ele está acostumado no seu dia a dia. Ele está falando com uma pessoa séria, uma pessoa digna e que realmente luta e quer o melhor para a população pobre, para a população menos favorecida. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigada, vereador. Mais alguém pela ordem? Queria defender a matéria, sobre a matéria. Ok. Pode falar? Em Posso falar? discussão? Em discussão. Queria discutir a matéria. Sim. E agora? Ele quer discutir. Em discussão, a matéria, vereador Paulo Pinheiro. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, o projeto que está em votação, que é o prêmio Ana Rita Lugon Ramaciotti, esse projeto tem por objetivo chamar a atenção da sociedade carioca para a questão do câncer de mama, que nessa cidade é um tipo de doença que mais mata, mais provoca mortes em mulheres no Brasil. Segundo dados do INCA, a estimativa é de 60 mil novos casos de morte em mulheres cada vez mais jovens. Quanto mais cedo houver o diagnóstico, mais chances de cura para essas pessoas. Entre as perspectivas do tratamento e seus efeitos colaterais, além dos convencionais, segundo a Organização Mundial de Saúde, conceito definido em 1990, os cuidados paliativos consistem em assistência promovida por uma grande equipe multidisciplinar que objetiva a melhoria da qualidade. Então, esse projeto ele visa premiar profissionais de saúde, agentes comunitários, instituições que atuem no âmbito da cidade do Rio de Janeiro, desenvolvendo trabalhos, programas e projetos de conscientização, tratamentos terapêuticos, cuidados paliativos, esclarecimentos e prevenção acerca do câncer, que tenham desenvolvimento ou estejam sendo desenvolvidas ações nesse sentido. Finalmente, senhora presidente, a doutora Ana Rita Lugon era uma juíza do trabalho que durante 16 anos conviveu com a doença e seus tratamentos e efeitos colaterais. Ao longo de todo esse tempo, ela lutou da sua vida. Ana Rita participou ativamente, sempre de forma despojada e voluntária, de campanhas para aprovação e adoção pelo governo federal de novas medicações e tratamentos que poderiam resultar em melhor qualidade, mais tempo de vida às pacientes com câncer de mama. Também atuou em inúmeras campanhas de prevenção e esclarecimento sobre a doença, como as campanhas Por Mais Tempo e Outubro Rosa. Então, essa homenagem que nós solicitamos o voto dos vereadores é para criar esse prêmio, para que essa cidadã possa homenagear aqueles que continuam esse trabalho tão importante da prevenção e tratamento precoce do câncer de mama entre as mulheres. Muito obrigado.
Mais alguém para discutir a matéria? Pela ordem, vereador Gabriel Monteiro. Presidente, o vereador socialista que não socializa o salário dele, tampouco os bens, mas quer fazer isso com os bens dos outros, né? Caridade com os bens dos outros. Mas com o dele, não, é propriedade privada. Ele informou que política neoliberal, de desmonte, que isso só vai ajudar a curto prazo. Caro vereador, vamos ajudar o povo. Você agora está contra um PL que vai distribuir em 50% o salário do prefeito, vice-prefeito, secretários e vereadores? Eu quero saber o que o senhor vai falar na sua próxima campanha eleitoral. O senhor vai confessar que disse em alto e bom som nessa casa que não dá jeito, que não é bom, que é ruim. Pelo amor de Deus, vereador, é assim que você defende o povo? E detalhe, não vou entrar no mérito do seu patrimônio milionário. Não, eu defendo a propriedade privada. Quem demoniza e quem quer roubar os outros para distribuir conforme a querência de um ditador, não sou eu. Não sou eu que defendo regimes ditatoriais. Não foi eu que homenageou o Maduro aqui. E tampouco não foi eu que fui leniente a essa medalha. Pelo contrário, eu consegui revogar aqui contra a vontade do Senhor. Infelizmente, os fatos são ruins, a Vossa Excelência. Nossa, que louco. É só para esclarecer os senhores vereadores que nós estávamos na discussão da matéria. E aí o vereador tinha pedido para discutir, mas entrou em outro assunto. E agora também a mesma coisa aconteceu, inclusive até por erro meu, ter dado pela ordem, quando na verdade estaríamos discutindo a matéria. Só para registrar que não vai se tornar... Presidente, para só discutir para... a matéria? Eu já discuti a matéria, só para lembrar, para a gente não perder a atenção na votação da matéria, eu peço que todos, dependendo das suas posições, que possam votar a favor da medalha da Vereador? Maria Rita Lugon, por favor. Só pedir para lembrar que perdemos pouca atenção do assunto e eu queria que as pessoas pensassem, estão votando a matéria, é o prêmio para essa pessoa que eu citei, criando esse prêmio Maria Rita Lugon, só para a gente não tirar a atenção da votação, depois a gente discute os outros assuntos. Vereador, eu peço a Vossa Excelência a coautoria dessa matéria, por favor. Pois não, com o maior prazer. Todos que queiram, por favor, está à disposição. Também, vereador Paulo Pinheiro. E obrigado. Gostaria de solicitar também, por favor. César Maia também pede coautoria. Mais alguém para discutir? William Siri também. Para encaminhar, senhora presidente. Alguém antes da vereadora Tereza mexeu no microfone. Foi o Siri que pediu coautoria. William Siri. Vereador? Presidente, coautoria doutor Marcos Paulo. Doutor Marcos Paulo, Vossa Excelência já fez a fala. Ele está pedindo coautoria. Estou pedindo coautoria, presidente. Então, presidente, Célio Luparelli. Célio Luparelli, presidente, coautoria. Desculpa, vereadora. Não vai haver votação. Na verdade, o projeto vai voltar em primeira discussão em terceira sessão. Tá ok? O projeto voltará em primeira discussão em terceira sessão. Esgotada a pauta que justificou a presente sessão, a presidência, antes de encerrar, convoca a sessão ordinária para a próxima quinta-feira, amanhã, às 14h30, ou melhor, às 14 horas. Está encerrada a sessão.